Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal. Nós temos aqui no quadro um triângulo com esses dois lados aqui, um de 14, um de 10, este ângulo aqui de 45 graus, e nós queremos saber qual é o valor do ângulo X. Bom, a gente vai resolver esse exercício em dois casos, né? O caso em que esse triângulo aqui é um triângulo acutângulo e o caso em que esse triângulo vai ser um triângulo obtusângulo. E, na verdade, o caso em que o triângulo é obtusângulo vai seguir de forma imediata da demonstração do caso em que esse triângulo vai ser acutângulo. A gente já vai ver por quê. Bom, como se trata de um exercício de construção geométrica, de traço geométrico, então a gente não vai utilizar em nenhum momento ferramentas de trigonometria, apenas de geometria plana, como, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, e esse triângulo especial aqui, né, esse triângulo notável, o triângulo 3, 4, 5, né? Como é um triângulo notável, a gente já conhece esses ângulos aqui dele, né? Esse ângulo daqui, ó, por exemplo, é 53 e esse daqui é 37 graus. Na verdade, são aproximações, né? Aproximação de 53, aproximação de 37. A gente vai usar essa ideia, né, de construção geométrica, aproveitando esse triângulo notável aqui, cujos ângulos já estão estabelecidos com essas aproximações aqui de 53 e 37 graus. É porque a gente sabe que, na verdade, esse x aqui que a gente encontrar, se for calcular ele de forma precisa, apenas realmente por trigonometria, daí vai dar um arco cosseno e tudo mais, né? Então, o que nós vamos fazer? Como a gente só vai usar construção geométrica, a gente vai aproveitar este ângulo aqui de 45 graus, ó, para construir aqui, ó, vamos pegar uma altura aqui, ó. A gente vai pegar essa altura desse triângulo. Então, aqui é 90 graus. E lá em cima é 45 graus, né? E por que a gente faz isso? Porque aqui a gente constrói um triângulo isósceles, de ângulo de base igual a 45, 45. Então, se a gente disser que isso aqui vale h, né? A altura do triângulo, desse triângulo relativamente a essa base aqui de baixo, então esse segmento que vai daqui até aqui, ó, ele vale h também, né? Porque estamos diante de um triângulo isósceles de ângulos de base 45, 45. Então a gente aplica o Teorema de Pitágoras para esse triângulo aqui, ó, e descobre o valor de h. Então a gente sabe que h ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 14 ao quadrado. Então 2h ao quadrado é igual a 14 vezes 14. h ao quadrado vai ser igual a 7 vezes 14. h ao quadrado é 7 vezes 7 vezes 2. Ou seja, h vai ser igual a raiz quadrada desse número daqui, né? Ou seja, 7 raiz de 2. Então, descobrimos que o valor desta altura aqui, ó, vale 7 raiz de 2. E agora a gente consegue descobrir o quê? A gente consegue descobrir esse pequeno segmentozinho aqui de baixo, ó, usando novamente o Teorema de Pitágoras para esse triângulo, né? Então a gente faz 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado, mais eu vou chamar essa medidinha aqui de baixo de y. Então nós temos o seguinte, ó, 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais y ao quadrado. Mas como o h vale 7 raiz de 2, né, então a gente tem 100 igual. h ao quadrado está aqui, né? É 49 vezes 2 que dá 98. Então 100 é igual a 98 mais y ao quadrado, ou seja, 2 é igual a y ao quadrado. O y lhe vale raiz de 2. O que isso significa? Significa que a base desse triângulo original é 7 raiz de 2 mais raiz de 2. Então vamos colocar aqui, ó, a base, né, que seria o segmento EH. Então já vamos aproveitar a notação ali de baixo, né? Então o segmento EH, que é a base, vale 7 raiz de 2 mais raiz de 2, que dá 8 raiz de 2. Perceba que você poderia facilmente, né, descobrir o valor do segmento EH pela lei dos cossenos, por exemplo, né? Você aplica aqui a lei dos cossenos para esse triângulo, você tem esse ângulo de 45, esse lado de 14, esse lado de 10. Aplicando a lei dos cossenos, você descobre facilmente, né, que esse segmento aqui de baixo vai ser igual a 8 raiz de 2. Na verdade, você vai descobrir dois valores possíveis para esse segmento aqui de baixo, né?
o caso em que ele vale 8 raios de 2 e o caso em que ele vale 6 raios de 2, porque a gente vai ter duas possibilidades para x, né? O x ele pode ser um ângulo acutângulo ou obtusângulo. Como a gente está supondo aqui que o triângulo ele é acutângulo, ó, perceba que essa altura está no interior do triângulo. Se esse triângulo aqui ele fosse um triângulo obtusângulo, essa altura estaria por fora. E daí a gente ia descobrir um outro valor para essa base aqui do triângulo, que é 6 raios de 2. Então, como o triângulo é acutângulo, descobrimos que esse valor aqui, né, dessa medida aqui, ó, h mais y, vale 8 raios de 2 simplesmente usando o teorema de Pitágoras, né? 2 vezes o teorema de Pitágoras, sem se preocupar com a trigonometria. Claro que a gente poderia ter usado a trigonometria aqui para descobrir esse valor. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esta altura, uma outra altura, só que agora, relativamente a esse lado aqui, ó, desse triângulo. Então aqui eu vou fazer um ângulo de 90 graus. Por que eu fiz isso, né? Porque quando eu peguei essa alturinha aqui, ó, então o que acontece? A gente cria aqui, ó, um triângulo que é isósceles, né? Porque ele tem este ângulo aqui de 45, esse ângulo aqui é de 90. Este ângulo aqui ele vai ter que ser igual a 45, ó. Esse ângulo aqui vai ter que ser igual a 45 graus. Só que acontece que a gente já descobriu o valor da base desse triângulo, que é 8 raios de 2. Então, aplicando novamente o teorema de Pitágoras, o que acontece, né? A gente chama essa medidinha aqui, ó, de x, ó. Vamos chamar isso aqui, ou melhor, vamos chamar de A. E essa aqui de A, né? Esse aqui é um triângulo isósceles, é um triângulo retângulo especial, né? Como a hipotenusa dele vale 8 raios de 2, a gente nem precisa usar o teorema de Pitágoras. A gente já sabe que aqui vale 8 e aqui vale 8. É um triângulo especial, retângulo, é 45 graus. Se aqui vale 8 raios de 2, aqui vale 8, aqui vale 8. Portanto, como tudo isso daqui vale 14, essa medida aqui vale 6, né? Daqui até aqui, ó, vale 6. E olha só que interessante. Esse triângulo aqui é um triângulo especial, né? O triângulo 3, 4, 5, só que ele está escondido, porque o triângulo 3, 4, 5 ele é assim, né? Ó, vou colocar ele aqui, ó. O triângulo 3, 4, 5, o triângulo notável 3, 4, 5, né? De catetos 3 e 4. Hipotenusa 5, ele é o triângulo notável cujos ângulos a gente já conhece. Esse ângulo aqui, que é oposto ao 3, é o 37. E esse ângulo aqui, que é oposto ao 4, é o 53. Na verdade, são aproximações, né? Quando a gente está estudando, fazendo exercício de construção geométrica, a gente trabalha com esse triângulo notável, tomando essas aproximações de 37 e de 53 graus. Só que esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante a esse, né? Porque basta a gente pegar, né, esse triângulo aqui e multiplicar os lados dele por 2. Se a gente multiplicar o 5 por 2, o 5 se transforma em 10. Se a gente multiplicar o 3 por 2, o 3 se transforma em 6. Se a gente multiplicar o 4 por 2, o 4 se transforma em 8. Então, esse triângulo aqui, ó, de lados 6, 8 e 10, ele é semelhante a esse triângulo 3, 4, 5. Então, triângulos semelhantes, eles preservam os ângulos, né? Como triângulos semelhantes preservam os ângulos, o que acontece? Este ângulo aqui, ó, quem vai ser este ângulo aqui de baixo, ó? Esse aqui se opõe ao 6. O ângulo que se opõe ao 6 é o 37. Então, aqui a gente vai colocar 37 graus, ó. Ou seja, o x, que é o ângulo x, vai ser a soma de 45 mais 37. O x, ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma de 45 mais 37, ou seja, o x é 82 graus. Agora, feito que a gente já descobriu o valor de x no caso em que o triângulo é um triângulo acutângulo, vamos descobrir o valor de x no caso em que o triângulo é obtusângulo. Esse triângulo aqui é o nosso triângulo acutângulo, então a gente já acabou de descobrir que o x ele vale 82 graus, né? Como x vale 82 graus e esse 82 é maior do que 45 graus, a gente consegue fazer aqui, ó, um triângulo que é isósceles, né? Um triângulo isósceles em que este ângulo aqui vale 82, né? Porque 82 é maior do que o 45, né? Esse triângulo aqui está bem definido, ele foi bem construído justamente pelo teorema do ângulo externo. O 82 é maior do que o 45,
Então faz sentido a gente construir esse segmento aqui em que esse ângulo aqui de base vai valer 82, né? Porque pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo aqui ele tem que ser maior do que este ângulo interno aqui, ó. Tem que ser maior do que esse, tem que ser maior do que esse. O 82 tem que ser a soma desse mais esse. Mas acontece que aqui, né, a medida é 10, né? Porque esse triângulo aqui ele é um triângulo isósceles. Então os ângulos da base dele são 82 e 82. Então qual é o valor deste ângulo aqui? O valor deste ângulo vai ser 98 graus, né? Porque é o suplementar dos 82. Então a gente está aqui, ó, com um triângulo, que é o triângulo da figura original, né? Na verdade não é o triângulo da figura original, mas agora a gente está no caso em que este ângulo X aqui, ó, é o nosso ângulo obtusângulo, né? Porque perceba que é justamente a figura do problema. Aqui nós temos um lado de 14, aqui 45, aqui 10, só que agora este ângulo aqui é um ângulo obtusângulo, ângulo x igual a 98 graus. Então a gente tem essas duas soluções, né? O caso em que o x vale 82 para o triângulo acutângulo, e o caso em que o x vale 98 para o triângulo obtusângulo. Então a gente tem essas duas possibilidades aqui. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.